Carlos, quando quiseres. Muito boa tarde a todos. É um gosto enorme que vamos dar início ao primeiro Porto das 5. Tenho aqui um cálice comigo. Sei que o nosso convidado, Carlos Coelho, também tem um cálice. No final vamos fazer um brinde. E o Porto das 5 consiste num conjunto de iniciativas com convidados para nos falarem sobre vinho do Porto. Vinho do Porto. E nada melhor do que começarmos com Carlos Coelho. Carlos Coelho Carlos, tu na tua referência, eu peço desculpa, eu vou tratar o Carlos Coelho tal como nós nos tratamos normalmente. Trata-me à vontade, sim. Tem que ser por tu, não podia agora tratar por vosso Carlos Coelho, ou doutor Carlos Coelho, como formalmente até é reverência. Mas na tua biografia aparece que és uma das grandes referências portuguesas no domínio da gestão da marca. Eu acho que isto não é bem assim, porque eu era capaz de dizer que és a grande referência no domínio da gestão da marca. Pronto, e esta parte é minha e eu assumo a responsabilidade porque é assim que deve ser. O Carlos Coelho é, de facto, uma grande referência, e é a grande referência. É coautor de diversos livros, tem uma atividade de consultoria extremamente relevante nesta área. É professor, é colunista, é comentador de televisão, é colaborador, é ouvido pelas mais altas instâncias do nosso país sobre temas ligados à marca e, enfim, tem este projeto empresarial que é a EVT Brand Corporation, do qual é fundador e é seu presidente. Carlos, muito obrigado por estares aqui. Nós vamos ter uma conversa de cerca de 1 hora. Na parte final vamos ter tempo para perguntas e respostas e desde já peço a todos aqueles que quiserem colocar alguma questão que o possam fazer através do bate-papo, que assim vamos organizando depois esta parte de perguntas e respostas. Apenas para dizer que este evento é uma organização conjunta de 3 entidades: o Observatório do Vinho do Porto, a Universidade Portugalense e a Associação Portuguesa de Management, entidades, aliás, a quem eu desde já agradeço terem conjugado esforços para estarmos aqui nesta boa conversa. Feitas as apresentações, eu a primeira questão que gostaria de colocar ao Carlos é a seguinte. Tu és um dos principais, eu penso até que és o principal promotor de uma iniciativa chamada Marcas por Portugal. Coisa lançada recentemente, veio talvez 8, 15 dias no máximo. O que é essa iniciativa e quais são os seus objetivos? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, muito obrigado pelos exagerados elogios e gosto muito de estar aqui a partilhar um pouco o meu mundo das marcas e em particular aqui com o nosso extraordinário vinho do Porto. É verdade, eu sou um dos signatários, um dos 21 primeiros signatários do movimento que se chama-se Marcas por Portugal, movimento esse que foi lançado há menos de 15 dias e que neste momento já temos quase 300 signatários. Só paramos, eu digo a brincar, só paramos quando tivermos mais signatários que seguidores do Cristiano Ronaldo no Instagram, portanto é uma missão de uma utopia de país, mas este movimento, Marcas por Portugal, tem objetivos muito concretos. Firmamos-nos como um make tank e não como um think tank, ou seja, não é mais um grupo de pessoas, sejam 30, 300 ou 3.000, que vão produzir livros ou conselhos para alguém fazer. Não, nós vamos tentar produzir ideias que se traduzam em ações e que respondam a 3 dos nossos objetivos, que na verdade se resumem a um.
o objetivo principal e único é valorizar a marca do país. Nos últimos 20 anos o país não cresce, estamos no meio de uma pandemia com uma disrupção que ainda desvaloriza mais a nossa economia e temos que aproveitar este momento para valorizar tudo o que fazemos. E os nossos 3 pontos são precisamente esses. É valorizar tudo o que nós podemos fazer, e aí talvez se ligue com o princípio da nossa conversa, que estávamos aqui a ter em off, é como é que nós conseguimos estabelecer relações de maior afeição dos portugueses com o próprio país, para que seja possível nós, simplificando, aumentarmos as margens. Ou seja, não trabalhamos apenas na qualidade intrínseca, mas sim também na qualidade percebida. O segundo dos pontos é queremos atrair pessoas para Portugal. O país não se desenvolve, aliás, quando estudamos a história, vemos que o período áureo de Portugal foi quando nós conseguimos juntar em Portugal, no caso em Lisboa, ou mais em Lisboa, os continentes e o conhecimento da época, e depois fizermos as firmas dos descobrimentos e ligámos o mundo. Foi com o conhecimento, foi com a mistura de todos que conseguimos, e portanto queremos captar pessoas para Portugal, para visitar, para estudar em Portugal. As nossas universidades têm muito, o ensino é de muito boa qualidade, para viver em Portugal com todas as qualidades que nós temos do ponto de vista endógeno da nossa geografia, e para investir em Portugal, porque pensamos que o investimento, quando se fala no investimento, não é abstrato, não há fundos abstratos, há pessoas que tomam decisões para investir em países e tomam-nos mais uma vez por questões técnicas, naturalmente, mas por questões de afeição. E o terceiro ponto, que não é menos importante, queremos ter uma influência, queremos ser uma força da sociedade civil que quer ter uma influência objetiva neste caso a influência e não fazer, na criação de uma agenda de transição, de uma economia de baixo valor para uma economia de marcas, para uma economia de valor acrescentado. Se nós temos uma agenda de transição energética, se temos uma agenda de transição digital, podemos claramente, devemos aproveitar os fundos que vêm aí, as preocupações que temos que colocar para os projetos serem elegíveis. Acreditamos que a perspectiva de valorização, de inovação, de diferenciação dos nossos produtos e dos nossos serviços são certamente aquilo que pode mais depressa afetar a economia do ponto de vista positivo, e portanto queremos influenciar as políticas públicas para que possam contemplar esta agenda, não apenas as políticas públicas, como sociedade civil, queremos ter uma agenda pública que faça esse caminho. E portanto o Marcas por Portugal deixa aqui a audiência, é um movimento aberto, convido todos a ser signatários. Não acredito que a marca de um país, e aí já do ponto de vista técnico do que tenho estudado, a marca de um país não se faz da mesma forma que uma marca de um produto que tem um interesse particular. A marca de um país é um ativo de todos nós, e portanto onde cada um tem, é como se fosse uma grande empresa onde cada um tem uma ação e onde todos temos razão, não é? Porque temos a nossa visão e o nosso interesse particular, mas onde a união, nesta altura, é absolutamente fundamental para valorizar. Acho que uma das explicações que mais gosto de dizer sobre as marcas, porque as marcas são sempre vistas como resultado do capitalismo, como vender as coisas mais caras, enfim, pelas visões decorativas ou supérfluas. Eu gostaria que este movimento das marcas por Portugal tivessem como um último propósito, que é acabar com a fome, é acabar com a pobreza em Portugal. E é esse o caminho de uma marca, não é? É produzir mais riqueza para que ela seja possível ser distribuída ao longo de toda a cadeia, toda a geografia do país, e que possamos aspirar a ser uma das 10 melhores, nós temos escrito isso no nosso manifesto, a ser uma das 10 melhores marcas do mundo. Temos tudo para que isso aconteça. Não podemos continuar a ser, e se calhar aqui fazendo a passagem talvez para o tema,
não podemos continuar a ser o país que é bom e barato. Isso não é sustentável. Não podemos ser o IKEA dos países da Europa, não temos essas condições. Poderia até ser um posicionamento possível se fôssemos a Índia, ou se fôssemos a China, ou se fôssemos a Indonésia, ou a Nigéria. Não é possível a um país como o nosso, que é um país pequeno, de especialidades, onde de grande temos o mar e a nossa forma de o ver, de ficarmos contentes com a nossa forma servil de existir, vendendo os nossos produtos, colocando-os a preços que são doces para a Europa. Basicamente, vir a Portugal é uma experiência extraordinária, porque se consegue comer o melhor peixe do mundo ao preço mais barato do mundo e consegue-se beber o melhor vinho do mundo por preços inacreditáveis. Carlos, já agora, até porque a nossa audiência é variada e temos muita gente que não é propriamente versada em marketing, deixa-me só esclarecer aqui uma coisa. Quando falamos em marcas, não estamos a falar só num símbolo. Quando eu falo em Ferrari, ou quando falo, enfim, em Coca-Cola, não estou só a falar num nome e num símbolo. É mais do que isso, não é? Aquilo que te estás a referir. Sim, uma marca. Uma marca é basicamente aquilo que determina o valor de um produto, se pensarmos. Ou seja, perante dois produtos iguais, aquilo que se define como o valor de uma marca é o valor superior que eu atribuo a esse mesmo produto com uma marca face ao outro que não tem a marca. Então, o que é que... Então dizer assim, ok, aí entendemos, mas não como é que se faz isto? O que é isso? Aquilo que eu do mais profundo que tenho conseguido explicar o que é uma marca, é basicamente uma marca, para mim, é um sonho do homem perpetuado na economia. É alguma coisa que alguém deseja fazer, e vamos à história do que quisermos, que alguém sonhou fazer e que o vai fazer de tal modo que vai conseguir fazer do ponto de vista intrínseco, mas vai conseguir convencer os outros e vai conseguir levar esse seu sonho longe no mundo, perpetuando no tempo, com uma diferença fundamental. É que enquanto nós temos um tempo de vida determinado e um ciclo de vida determinado, as marcas aspiram a ter uma eternidade possível, ou seja, podem perdurar, têm essa possibilidade de ser renovadas e perdurar no tempo, desde que sejam capazes de, se calhar, ter aqui o exercício difícil no âmbito desta conversa sobre o vinho do Porto. É de como manter como manter o passado com o futuro. Aliás, o statement que nós temos no movimento Marcas por Portugal é tanto passado, tanto futuro. É isso que eu acredito mesmo. Somos um dos países do mundo que tem mais passado para dar ao seu futuro. Mas é preciso fazer umas vezes pontes, outras vezes disrupções, outras vezes uns blends mais arriscados, mas temos que saber não estar apenas no passado, procurando tirar apenas dividendos daquilo que já fomos, porque já passou, não estando apenas no futuro. Muitas vezes eu vejo, vamos reinventar o país, e sim, mas nós temos história. Já não basta quem não tem, certo? Já não basta, nós precisamos de ter orgulho. Os Lusíadas somos nós, não são outros. A história não é de outros. Quem foi capaz de mostrar que o mundo era um arquipélago, de ter a primeira moeda global, a primeira língua global, miscigenizar povos, plantas, especiarias, foram os nossos antepassados. Só que parece que é tão remoto que nós desidentificámos-nos com a responsabilidade de ser uma marca grande enquanto país. Ou seja, de ser um sonho de um homem, que no caso foi um sonho de um príncipezinho, que foi criado nas terras do Ribador,
que inventou um país, certo? Há quase 900 anos, e que lutou contra a sua família, contra religiões e contra todos os princípios que desagregavam o território e construiu um sonho que vive até hoje, não é? Portanto, nós não somos assim tão maus fazedores de marcas, porque somos a mais antiga nação da Europa que mantém fronteiras firmes, mantém uma língua forte, uma das principais línguas do mundo, creio eu que a quinta. Mantínhamos uma moeda até ao euro, mas mantemos uma cultura estável, da qual nos habituámos a dizer muito mal, porque se calhar é muito boa. Só isso já dava para uma grande conversa. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Vinho do Porto, enquanto denominação de origem, eu agora não estou a falar de nenhuma marca comercial em particular, pode ser visto como uma marca do ponto de vista do marketing. Claramente. O vinho do Porto o vinho do Porto é uma marca. Em primeiro lugar, o vinho do Porto é uma das mais antigas conceitos de marca de denominação. Não é? Ou seja, o Marquês de Pombal instituiu precocemente aquilo que hoje se considera uma região demarcada e, portanto, já estive numa conferência no Douro, onde alguém me tentava explicar que havia uma região qualquer em França que seria mais antiga que o Douro. Eu não conheço isso e, para ser sincero, não me interessa conhecer, e esta não é uma arrogância, é uma forma de talvez de chamar a atenção que nós precisamos de preservar a nossa história e de lutar pela nossa história. E se temos a região, enquanto marca, a região de vinhos mais antigo do mundo, deveríamos ter os vinhos mais valiosos do mundo, certo? Devíamos ter o destino de vinho mais valioso do mundo. Devíamos ter tudo que é cultura de vinho mais valiosa do mundo. E esse caminho faz-se mais ou faz-se menos pela relação que tivermos com as coisas. Ou estamos à afeição, não é? Ou estamos à ligação, que não é apenas comercial. Neste caso, do vinho do Porto, esta é uma marca feita a duas nações, não é? Se pensarem, a influência inglesa é enorme, não é? E sobretudo, a forma, não são apenas as marcas que são inglesas. Foram famílias inglesas que fizeram o vinho do Porto. E enquanto que as famílias portuguesas é um pouco uma metáfora do resto do país. O comércio em Portugal sempre foi visto, o comércio, as marcas, sempre foi visto como uma coisa que não era muito positiva. Os ingleses não tiveram nunca essa preocupação, que se há coisa que são fortes é no comércio, e encontraram em Portugal um vinho extraordinário, um local extraordinário, com um povo dócil que era capaz de esculpir um vale do Douro extraordinário em termos de beleza, era capaz de trabalhar em condições que certamente na altura não se trabalhava em Inglaterra, e conseguir criar uma série de marcas que se tornaram globais. E esse ponto, eu estava alguma vez também no Douro, estava a jantar e ao meu lado estava uma pessoa proprietária de uma bela quinta aí no Douro, e que me dizia, então, o Carlos é das marcas e tal, e nós não temos marca nenhuma, nós sempre vendemos o nosso vinho a granel para os outros das marcas, não sabe nada disso das marcas, e não sabemos, não temos experiência, estamos de alguma forma encurralados aqui encurralados no benefício, não é? Neste caso com o nome concreto. E essa foi de alguma forma uma gaiola dourada, não é? Ou seja, o vinho acabou. As marcas são dos outros, não é? As marcas são dos outros, partindo do princípio que a qualidade intrínseca do vinho era o mais importante. No mundo das marcas,
não diria no mundo das marcas, no mundo das pessoas. A qualidade intrínseca é mais ou menos metade. A qualidade percebida é aquilo que nos faz aceitar o valor de um produto. É aquilo que nós acreditamos. E quando nós estamos a vender um produto, como é o caso do vinho do Porto, nós não estamos a vender uma funcionalidade funcional. Nós não estamos a responder a uma necessidade básica do ser humano. Nós estamos a vender história, cultura, geografia. Estamos a vender terroir naquilo que terroir significa, não é? Terra, com as pessoas, com a sua história. E esquecemos disso. Muitas vezes... Muitas vezes... Alguém... Eu já desativei. Alguém tem a Siri. Neste caso era o Siri. Carlos, mas agora deixa-me até colocar uma questão, porque de facto tens toda a razão. Nós temos um vinho que é único, temos um terroir que é único, temos uma história, enfim, temos um património no sentido lato do termo fantástico. E depois, quando vamos ver os preços médios do vinho do Porto, claro que há vinhos do Porto sem dúvida, com exceções. Não exorbitantemente caros, mas o preço médio é muito baixo. E a questão é, como é que se pode aumentar a percepção de valor por parte dos clientes? Porque, no fundo, o valor da marca Vinho do Porto depende da percepção que os clientes tiverem. É sem dúvida. Esse ponto é o ponto que merece mais reflexão. O padre António Vieira dizia que se te avalias tão caro, porque é que te vendes tão barato? Ou seja, se o vinho é bom, então porque é que se vende tão barato? Porque e aquilo que eu acho, tentando elencar alguns aspectos, em primeiro lugar, há uma razão, que é nós estamos cansados sempre da nossa história, não é? É normal, quer dizer, não devia ser, mas ficamos cansados, não é? Tudo o que nos é familiar. Então esquecemos de contar a história do vinho do Porto. Vou-vos contar só uma história que aconteceu, tem 15 anos, não tem 150. Eu estava a fazer um projeto para o Cais de Gaia, onde creio eu que agora vai ser um hotel. E na altura era um projeto, era o Centro Cultural de Gaia, um projeto promovido na altura pela Nova Óptica e pela Câmara Municipal de Gaia. Então nós criámos um conceito que se chamava Vintasy, que era um centro de celebração do Porto, do vinho. É o cais do vinho mais antigo do mundo. Fizemos meia dúzia de estudos muito preliminares, fomos ver o que havia em Inglaterra, o que havia na Nova Zelândia, etc. Não, o que se pode fazer aqui, nós temos muito mais heritage para fazer isso. Na altura, o que me disseram foi: Carlos, essa é uma ideia que não traz muito valor aqui a este sítio, porque há aqui muitas caves. Nós queremos uma coisa que tenha uma Zara e que tenha uma livraria e que tenha assim coisa que gere mais tráfego. Na altura, para mim, foi uma facada, não é? Porque não estou nestes temas apenas por interesse comercial. Naturalmente era um projeto e também tinha esse interesse, mas não foi esse que foi desacautelado. O que foi desacautelado certamente foi a forma como há 15 anos se tratavam dessas coisas ainda. Eu hoje ainda não tive a oportunidade de ver o Centro de Interpretação do Vinho feito que abriu agora, feito pela Flatgate, mas parecia mais ou menos óbvio que no Cais de Gaia, no cais mais antigo do mundo, se fale de vinho em todas as ruas e que se tenha um grande centro de interpretação, o melhor do mundo, e que também estaria na cara que poderia ser um projeto muito, muito, muito viável, mas pronto, isto não aconteceu há muito tempo. E aquilo que pronto, não conto esta história com prazer nenhum. Conto para mostrar que nem sempre se tomaram as decisões mais corretas, porque se procurou modernidade, porque se estava farto ficamos fartos das nossas coisas. O que é que nós temos que fazer para melhorar a percepção? Temos que recontar a nossa história.
nós estamos cansados, mas os outros não a conhecem. Não sabem nada. Ninguém sabe no mundo que é o Marquês de Pombal. Se nós não disser, se nós envergonhadamente dizemos que é a região demarcada mais antiga do mundo, como é que queremos que os outros saibam? Não podemos ser envergonhados na forma como dizemos as coisas. Temos que reafirmar a nossa história, temos que definir a nossa antiguidade. A antiguidade conta nos vinhos, depois temos vergonha, mas o velho mundo e o novo mundo, e afinal há vinhas no novo mundo que são mais velhas do que as do velho mundo, enfim, tecnicidades que de algum modo são verdade, mas estamos a falar em percepção. O que é que nós temos que ir buscar? Mais uma vez a nossa antiguidade. Temos que se calhar voltar a fazer aquilo que já se fez no vinho do Porto, e trabalho feito pela Ferreirinha e depois pelo Barão de Forster, porque é preciso voltar, se calhar, a mitificar o processo. E não o contrário. Não é facilitar e retirar o selo de cavaleiro. De todo, é o contrário. É precisamente ao contrário. É ser capaz de, se há alguma coisa preciosa, então eu tenho que a proteger. Eu tenho que a proteger ao máximo e tenho que a mitificar ao máximo. E depois tenho que reinventar o consumo. Nós, mais uma vez, ficámos prisioneiros do consumo que os outros quiseram dar, não é? Os franceses para começar, os ingleses para terminar a refeição, e à medida que isso se desliga dos hábitos de consumo, não encontramos outras formas de o colocar. E se me permitem, é preciso fazer uma reconciliação dos portugueses com o seu próprio vinho, que acabam também por não se relacionar. Era um vinho de festa, não é? É um vinho de cerimónias, do Natal, e foi ficando encurralado aí. Eu quero-vos dar uma experiência profissional que tenho, trabalho há alguns anos, já bastantes, com o licor beirão, não é? Que é uma bebida incomparavelmente mais simples do que o vinho do Porto, mas que fez o percurso inverso. Disse, eu não me quero encurralar em nenhuma situação particular, não é? Não posso ser uma bebida que se vende, que se oferece e que se vende no Natal ou só noutra altura. Eu tenho que conseguir modernizar o consumo, eu tenho que modernizar a comunicação, eu tenho que ser capaz de entrar em faixas etárias mais novas. Eu tenho que fazer parte dessas gerações. Não posso ser uma história que começou há 50 anos e que aí ficou. Por isso é preciso reposicionar dando oportunidades de consumo. Temos imensas, já foram feitas algumas experiências dos portos tónicos, etc, mas sempre muito, tenho de explicar, muito a medo, muito, muito pouco convicto, e o último aspecto parece-me talvez o mais importante, que é o desbaratizar a coisa. O caminho da destruição de valor é muito fácil. Não se está a vender, vou produzir mais, vou vender, daqui a nada vendemos para... O vinho do Porto é um vinho de tempero, não é? Já há alguns sítios onde é usado assim. Portanto, digamos, é uma inviabilidade total. Não é possível, não é a minha especialidade na produção do vinho, como calculam, mas não me parece que seja possível mitificar, ritualizar e depois vender a 3 euros, não é? Quer dizer, não tem qualquer sentido. Depois não tem sentido nenhum vender história a 3 euros. Isso não se vende. Não tem sentido nenhum vender a mais antiga região de vinho do mundo barata. Portanto, há aqui a perspectiva do consumo, da quantidade. Este tipo de vinhos não são compassíveis com quantidade. Quantidade e baixo preço é uma coisa que nós devíamos repensar bem para Portugal, nesta matéria e noutras. Nós precisamos de gerir com escassez, ou gerir a escassez, o valor da escassez dos nossos recursos.
E, portanto, se temos menos recursos, se temos menos capacidade de produção, não é? Nós vamos produzir coisas que sejam únicas, que sejam valorizadas, sejam colocadas, vamos criar canais de colocação destes produtos sem ter medo de uma coisa. Eu sou lisboeta, nasci em Lisboa, mas tenho uma relação, sou muito viajado pelo país. E gosto de tudo. Mas gosto do Porto, gosto da capacidade afirmativa que o Porto tem. E se essa capacidade afirmativa fosse colocada ao serviço das suas marcas, em particular do vinho do Porto, talvez não gerasse esta depreciação e este queixume, e este caminho aparentemente sem luz ao fundo do túnel, que diz que uma das nossas principais marcas, que é do nosso país, daquilo que nós somos e que significamos, não tem lugar no mundo a não ser que seja vendida barata. Eu não acredito nisso, nem para o vinho do Porto, nem para quase nada que nós fazemos. O grande desafio é conseguirmos aumentar os preços. Não é naturalmente uma conta de matemática simples, não é uma calculadora simples onde nós pura e simplesmente aumentamos. É um jogo de afirmação, de crença, mais uma vez, de um sonho, de alguém que tem alguma coisa que é muito valiosa e que não a vai desperdiçar. Nós esquecemos que temos histórias e histórias e histórias e histórias para contar sobre o vinho do Porto. É o único vinho do mundo que se partilha e que se passa ao outro pelo lado do coração. Só isto chega para diferenciar de todos os outros. Só isso já acrescenta 1 ou 2 euros por garrafa. Só isso deveria ser suficiente para acrescentar 1 ou 2 euros por garrafa. Mas acho que devíamos ser bastante mais ambiciosos, porque temos... Quando nós comparamos os vinhos de mesa, e não estamos a falar de portos, nós temos o vinho mais caro português, custará 500 euros, talvez o Barca Velha. O vinho mais caro francês custa 20 mil euros. Qual é que é a diferença? O Romanée Conti, creio eu, se não for o Romanée Conti, é por aí. Qual é que é a diferença? O Romanée Conti é 1 hectare, portanto é uma coisa muito pequenina. Qual é que é a diferença? A diferença está... Pode haver a raridade daquele hectare, não estou a pôr isso em causa. Há certamente a raridade da história com que é tratado, do cuidado com que é tratado e da hipermitificação, não é? De alguma coisa que é muito escassa. Temos que aprender a trabalhar na escassez. Fazer marca é isso, não é? Claro que uma marca de massa, marca até é outra coisa, mas no que diz respeito aos produtos endógenos, àquilo que é nosso, que é limitado, que não deve ser possível fazer noutro lugar. Não sei como é que está esse assunto da proteção da marca. Devemos protegê-la com unhas e dentes e com aquilo que for possível, para que não seja possível que este vinho que é nosso seja feito noutros sítios do mundo. Não se faz champanhe noutro sítio que não na região de Champagne. Fazem-se espumantes fantásticos em Portugal, mas não os chamamos champanhe, não é? Não são piores por isso. São outra marca que tem que ser feita. E, portanto, podem ser feitos vinhos no mundo com as mesmas técnicas, etc. Arranjem outro nome. E façam o seu caminho. E façam a história, não usem a nossa. Não é? Sim. Porque vão tirar dividendos, a alguma coisa para o qual não fazem nenhum investimento, não é? E, portanto, Correto. Nem pagam impostos em relação a essa matéria. E, portanto, acho que sempre que tenho participado em coisas do vinho do Porto, e já há algum tempo, o Porto está sempre a morrer. O vinho do Porto está sempre a morrer. Dizem-me sempre, baixa de consumo, eu não sei quantos, e vale menos. Por amor de Deus, o que é que se faz uma coisa que está a morrer? Inventa-se, certo? Dá-se um murro na mesa e dizer, este caminho não está certo.
Não vamos produzir cada vez mais coisas mais básicas e mais básicas e mais baratas para as pessoas consumirem mais. Já vimos que, do ponto de vista do mercado nacional, também não é por causa disso. Em termos internacionais, não me parece que seja um caminho certo, se é para vender mais e produzir em quantidade, inventemos outro vinho, não é? Temos exemplos extraordinários, como é o caso do Mateus Rosé, de alguém, olha, de um sonho de um homem perpetuado na economia que inventou um vinho novo e que inventou um packaging novo, que na altura que era que era um cantil da guerra e que levou pelo mundo e hoje é uma das marcas mais importantes de vinhos do mundo. É outro vinho, foi inventado, não se chama Porto. Não é? E portanto não queiramos misturar as coisas e depreciar a nossa história. O nosso grande fator de diferenciação, os nossos grandes fatores de diferenciação enquanto país, não é? História, geografia, cultura, com tempo, com uma imensidade de mar, não é? Mas com quase 900 anos. E, portanto, não fizemos vinhos, não temos esses 900 anos de vinho, mas temos certamente no Douro, no Porto, uma bandeira do nosso país. É criminoso se nós, no conjunto, não conseguirmos fazer isso, não é? Independentemente do interesse comercial que cada marca tem, que é naturalmente preservado. Mas deixamos cair, desbaratamos coisas porque estamos cansados delas. E vamos esperar o quê? Que agora venham outra nacionalidade qualquer comprar as quintas e que os nomes passem a ser de outra língua para que nós continuemos a ser o povo servil, bem disposto, simpático, que tem uma das melhores gastronomias do mundo e que tem os melhores vinhos aos preços mais baratos. Isso não produz, infelizmente, não produz aquilo que nós precisamos para o nosso país. No fundo, nós temos um ativo, ou ativos muito importantes ligados ao vinho do Porto, no sentido mais genérico do termo, mas não sabemos tirar partido deles. Basicamente é isso. Em termos de criação de valor. Em termos de criação de valor. Nós temos ativos de mil naturezas. Consta que o Nelson desenhou no seu barco o plano de batalha da Batalha de Trafalgar no vinho do Porto. Podemos estar aqui o dia todo a falar de coisas que me dirão, bom, são histórias. Pois são, nós somos feitos de história e as coisas que valem mais são as que têm história, porque as outras têm que se inventar história, não é? E que há uma série de países para onde nós podemos exportar os nossos vinhos que não têm não têm tempo de vida suficiente para sequer ter estado nestes momentos da história. E, portanto, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Há um aspecto que é nós pecamos em Portugal por aquilo que eu chamo o síndrome do comprador. O comprador vai sempre querer mais barato. Certo? Não há nenhum comprador no mundo que vai dizer, não, vocês têm um produto extraordinário, epá, você aumenta o preço, que isso é sempre a sair. Não. O que é que um comprador vai estar à procura? Descobrir alguma coisa que seja extraordinária, não é? Que compre muito baixa, que lhe garanta a rotação e margem e acabou, não está lá. Há uma coisa que os americanos da Walmart dizem, we are not in the business of doing your brand. Os outros países não estão no negócio de fazer a nossa marca. Certo? Não, da mesma forma como nós não estamos no negócio de fazer as marcas deles. Portanto, não é por inimizade, nem por não gostarmos uns dos outros. É por uma questão de cada um fazer o seu trabalho. E, portanto, confunde-se o síndrome do comprador, que é dizer, nos mercados internacionais não tem cabimento, não pode, não consegue, eles dizem que não querem comprar, etc. Essa é a barreira, essa é a linha do horizonte que temos que transpor agora. E aquilo que eu acho agora é que, face a esta disrupção que o mundo teve, nós temos a obrigação de aproveitar
esta disrupção para subir os preços. Sendo que tem que se ter a consciência de quando se vai num caminho premium, o serviço tem que ser premium, o produto tem que ser premium, o packaging tem que ser premium, a comunicação tem que ser premium, o produto, naturalmente, não é? Mas em muitos casos, na maioria dos casos, a qualidade intrínseca é muito, muito superior à qualidade percebida. E, portanto, estamos a falar de déficit de percepção, déficit de comunicação, déficit de inovação naquilo que diz respeito à relação com o consumidor, com o mercado, aqui neste caso de um produto claramente que tem que ter um espaço de internacionalização maior do que outros, mas é um embaixador do país. Ou seja, aquilo que me estás a dizer é o seguinte: quando nós temos uma garrafa de vinho do Porto, para eu aumentar aquilo que ganho com uma garrafa, das duas uma, ou baixo os custos ou aumento o preço. E aquilo que me estás a sugerir, ou nos estás a sugerir, é que provavelmente, dadas as condições do produto, até de escassez, é mais fácil aumentar o preço em 10% do que baixar os custos em 10%. Eu acho que não é só uma questão mais fácil. Duplicar o preço ou triplicá-lo até. Não acho que seja uma questão só de facilidade, acho que é uma questão de sustentabilidade. Fala-se muito em sustentabilidade ambiental, é preciso falar em sustentabilidade económica e sustentabilidade social. E para mantermos as nossas tradições, elas têm que ser rentáveis. Correto. E têm que ser mais rentáveis, porque senão não é possível mantê-las, vão estar em extinção. Portanto, se eu não conseguir, não é baixar o custo. Até porque acho que há um aspecto que é, nós devemos manter uma certa tradicionalidade em fazer as coisas. O mundo vai se dividir entre o que é feito por robôs e o que é feito por humanos. E aquilo que for feito por robôs vai ser mais barato, não é? Naturalmente, para ser mais acessível, etc. Aquilo que for feito por humanos, por manualidades, é aquilo que é considerado luxuoso. Nós estamos a falar de um produto luxuoso. Nós temos medo dessas palavras, não é? Temos muito medo de falar de luxo e de falar de... Mas é claro que isto são produtos para quem tem possibilidade de os beber. A nossa missão não é disponibilizar uma garrafa de vinho do Porto a cada cidadão do mundo. Isso não é... Isso é o papel da água, ou de uma série de outros bens de uma necessidade, não é? De primeira necessidade, não é esse o caminho daquilo que é escasso. Aquilo que é escasso deve ser gerido em função do que nós precisamos para que seja sustentável a sua manutenção. E há uma equação que não é justa. Não é justa especificamente no vinho do Porto, não é justa numa série de outras coisas do país. Não é. Estamos numa distância muito grande daquilo que se pratica noutros países. E estamos a conseguir que a nossa atratividade seja feita pelo preço. Do ponto de vista do turismo, o vinho e o turismo estão ligados, naturalmente, não é? Eu adorava ser alemão, é o sítio extraordinário. Sou vinófilo, gosto de vinho. De viajar para um país onde tem vinhos tão bons como os nossos, tão baratos, é um paraíso. Não é? Quer dizer, só podia correr mal porque estaria sempre bêbado, mas não é um paraíso. E o nosso paraíso não pode ser esse. Nós temos o paraíso, estamos a vendê-lo muito barato e estamos a confundir, e estamos a hipotecar o nosso futuro por causa disso, porque os nossos recursos são limitados. Não temos desbaratar, não nos vai trazer nada de bom. Ora, essa consciência, uma consciência de dentes cerrados, de que de facto as nossas coisas valem realmente mais. E, antes de tudo, é uma consciência. Não sei o que aconteceu aqui. Sim, aconteceu qualquer coisa, mas eu acho que já está direito outra vez. E, portanto, há aqui a valorização. É um caminho, muitas vezes, contra uma parede. Não é? Porque está lá uma parede que nos impede, que diz, não vai, e não pode ser, e ninguém vai comprar. Isso não é verdade. Isso não é rigorosamente verdade. Ninguém vai comprar porquê? Estamos no target errado, provavelmente. Se eu tiver a vender por 30 euros a alguém cujo poder de compra são 10, não vai comprar, naturalmente, não é?
mas temos que saber fazer esse caminho, e esse caminho passa precisamente para nós nos afirmarmos com um pouco mais de altivez. Não temos vergonha. Os nossos produtos são ótimos. Eu não sei como é que explico, como é que partilho mais. É claro que estamos a generalizar, mas é inacreditável. Nós somos a última geração que eu espero que beba vinhos bons e baratos, porque isso não é sustentável. Já pensaram? É ótimo para nós, eu adoro em casa, e o português todo diz, encontrei ali uma coisa muito baratinha. Está-se a esquecer do que é que isso significa, não é? Significa de não desenvolvimento, não é? E portanto, nós temos mesmo que fazer um choque de qualificação. Não é só o preço, tem que ser um resultado, não é uma conta simples, não é? Mas temos que trabalhar nos fatores que também têm custo de trabalhar, ou seja, aquela pessoa que me dizia tem uma quinta e não tem know-how de marketing, é uma chatice, porque é preciso ter, porque é perigoso, porque investir em promoção, investir em ativos que não são tangíveis, não se vê onde é que está e as vendas podem não vir logo, etc, etc, etc. E portanto é preciso fazer esse caminho, mas não é caminho não ter marca, não é caminho melhorar a margem pagando pior às pessoas, não é? Ou otimizando processos de produção que podem pôr em causa, e sim, a qualidade das coisas. Acho que não é o mesmo caminho. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu, aliás, tenho aqui só uma pergunta final e vamos já passar às perguntas e respostas, e é quase o fechar face à maneira como começamos a nossa conversa. A marca Portugal é também construída um pouco com a marca Vinho do Porto e com as marcas comerciais do Vinho do Porto. A tua percepção que tu tens, a tua experiência, diz-te que um estrangeiro, quando pensa em Portugal, o Vinho do Porto também lá está no seu imaginário, a par, provavelmente, de Cristiano Ronaldo e outras coisas que lhe venham à cabeça. Eu penso que sim, mas eu gostaria que tivesse mais Portugal do que tem. A maioria das marcas do vinho do Porto não são marcas portuguesas, não são marcas de língua portuguesa. Não tenho nada contra contra o inglês. Nós somos um povo aberto e como o Fernando Pessoa dizia, o português é a língua do coração, o inglês é a língua dos negócios. E misturar as duas tem-nos dado muito jeito e pode continuar. Agora eu gostava que o Port fosse mais Portugal, para que pudesse ter um contributo maior para o país. Se nós tivermos os vinhos mais caros do mundo, imaginem que o Romani Conti é mesmo nosso, mas não é só um. Nós temos alguns vinhos do Porto realmente caros, não é? E que em leilões já ultrapassaram o Romani Conti. Mas o Romani Conti vende as garrafas todas, não é uma no leilão da Christie's de vez em quando, não é? E portanto, se nós tivermos o vinho mais caro do mundo, nós temos certamente a marca de Portugal mais valiosa. Imaginem que o Cristiano Ronaldo era o melhor jogador do mundo e era o mais mal pago. Isto tem algum sentido? Não tem sentido nenhum, quer dizer, não tem sentido. Então, se é o melhor, então tem que ser ou o mais bem pago ou um dos mais bem pagos, quer dizer, é o que é razoável e, portanto, tem que reclamar o seu salário. Aqui a mesma coisa, nós dizemos, isto é muito bom. Então, mas e não reclamamos pelo preço? Ou então não é muito bom, ou então não presta. E andámos estes anos todos enganados e achámos que tínhamos aqui um produto extraordinário só para nós. Eu acho que não é isso, não estamos enganados. Temos um produto de facto muito, muito bom. Temos que reclamar o seu direito, o direito à sua diferença pelo preço. No vinho, como sabem, o preço é muitas vezes a qualidade, não é? Porque num mundo tão complexo de vinho, só os especialistas é que o conhecem, não é? E portanto, quase todas as outras pessoas escolhem pelo preço. E portanto, devíamos ver o preço como posicionamento também. Ou seja, onde é que eu quero estar, em que mercado é que eu quero estar, em que premium eu quero estar. E
deveria ser desencorajado a comercialização de vinhos do Porto baratos. Acho que deprecia o valor global da marca, enquanto marca global. Poderia-se encontrar outra denominação, poderia-se encontrar outra forma moderna de pegar nesse tipo de nicho, mas acho que não é muito compatível ter uma garrafa de vinho do Porto a vender por 20 mil euros e outra por 3 euros. Não pode ser o mesmo produto. Exatamente. Muito bem, vamos então passar agora aqui às perguntas. Se alguém quiser colocar alguma questão, faça o favor. Eu tenho aqui já algumas que, entretanto, foram sendo colocadas no chat. E há uma que eu acho que é muito interessante, que tem a ver com a Poças Júnior. É que hoje não se chama a Poças Júnior. É uma marca de importo que hoje deixou cair o Júnior. Exatamente, porque Júnior desvalorizava. Uma coisa que é Júnior nunca pode ser muito cara. Isto faz sentido ou não, Carlos? Claro que sim, nós temos que abandonar tudo aquilo que desvaloriza. Basicamente temos que procurar. Nós somos cheios de juízo estético e, portanto, temos que ter cuidado com a estética para percebermos qual é a que valoriza e que valoriza mais. Depois, interpretamos pelas palavras, não é? E, portanto, temos que escolher as palavras que sejam mais certas para que seja possível, junto dos outros e não de nós, de que aquele produto seja valorizado, ritualizado. O vinho do Porto não é uma coisa corrente, não é? Nós temos a obrigação de pensar noutros momentos de consumo e de aumentar os momentos de consumo, e é perfeitamente possível fazer isso. Nós podemos aspirar o vinho do Porto. Seria razoável que acharmos que qualquer carta de vinhos do mundo devia ter um vinho do Porto, ou não? Certo? E se assim fosse, não havia vinho do Porto que chegasse para estar nas cartas todas. Portanto, nós podemos dizer, não, nós queremos estar nas cartas mais premium, certo? E temos um mundo difícil, é difícil fazer isto, estas coisas não se fazem por decreto, e quem está, como certamente algumas das pessoas estão a ouvir no mundo comercial dos vinhos, não é tarefa fácil, até porque todos os outros concorrentes fazem o seu trabalho e bloqueiam e criam barreiras à entrada, etc, 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 etc. Mas nós temos no Porto uma marca global, certo? É uma das nossas marcas globais. Temos que afirmar como tal, sem vergonha. Muito bem. Sem vergonha. O Paulo Almeida quer colocar uma questão, penso eu. Paulo, por favor. Sr. Professor, penso será para mim. A minha questão é mais a exposição do mercado do vinho do Porto. Vinho do Porto, entenda-se, marca registada, portanto, de uma origem bem conhecida e denominada, contra vinhos, por exemplo, provindos da Califórnia, que é uma rival constante, e mesmo a questão do vinho do Porto, do Poças Júnior, que era assim que era conhecido, e eu depois assisti à mutação em que passou a ser Porto Poças, porque lá era pejorativo o termo júnior. Júnior significava um neófito no campo do vinho do Porto, mas foi uma das formas em que tiveram para combater, não é combater, para, no meio do mercado, impor também uma marca portuguesa de uma família que continua a dar uma tradição. Portanto, a minha questão é, o mercado norte-americano continua a ser, em particular pelo que eu conheço do vinho do Porto, do vinho, aliás, imitação do Porto, que vem da Califórnia. Há bocado coloquei no meu background, sem querer, cometi esse sacrilégio, coloquei aqui uma marca que era por acaso da Califórnia, exato, eu imaginava, e foi um pequeno mote de introdução que eu fiz visual. Mas, não tendo perito nesta matéria, a minha matéria é informática, mas tive contacto e mantenho algum contacto com uma família só, e achei piada à forma, achei piada à forma como se degladiava, com viagens constantes ao estrangeiro, nomeadamente também ao Japão, que era um mercado que eu desconhecia, que também obrigava a um esforço comercial grande, mas também
em deslocações lá. Portanto, agora não me vou pronunciar mais sobre o Porto de Poças, porque eu conheço como amigo, Certo, claro. tenho grande carinho, E mas... a sua questão é, Paulo, peço desculpa, a sua questão é? A minha questão é, o mercado norte-americano é uma ameaça para o mercado português? Eu sempre tive essa noção relativamente à Califórnia como sendo um sítio propício. A minha pergunta é só essa. Mas eu acho que eu não vejo como a Califórnia seja uma ameaça. Só se nós não soubermos puxar os galões. A Califórnia não tem a nossa história. A Califórnia pode ter, trabalhou os vinhos como ninguém, atendendo à pouca história que tem, mas os americanos ricos, certo? Que é o que nós precisamos, não querem beber vinho, querem beber história, certo? E eles sabem que não têm, eles próprios sabem que não a têm. São o povo do mundo que importa castelos inteiros, não é? Para os reconstruir, porque não os têm, não é? E portanto são o povo que diz que é campeão do mundo de futebol americano quando só eles é que jogam, não é? E portanto não tem problemas de autoestima, mas o que é certo é que importa, se bem trabalhados, os melhores produtos do mundo, não é? E é nessa perspectiva que temos. Nós não devemos fazer vinho do Porto para concorrer com vinho californiano, isso não tem sentido. Quer dizer, quanto muito é um vinho de mesa do Douro que concorre, que é uma coisa diferente, não é? E mesmo o vinho do Douro pode ser trabalhado de outra forma. Eu acho é que nós temos que evocar a nossa história. Nós temos que vender. A história não é só do vinho. Quando diz do Japão, nós fomos os primeiros a chegar do Ocidente ao Oriente e a alterar profundamente a história do Japão. E por isso temos uma remota ligação que não exploramos. Porque nós temos que vender isso. É o caminho que temos que fazer. Não podemos vender só produtos. Não é isso, não é esse o fator de diferenciação. Por isso eu digo, não vejo como concorrer. É mais difícil concorrer com França ou com Itália. Certo? Tem feito um trabalho diferente e mais denso, é mais difícil. Quando se fala, vamos concorrer com o Romani Conti. Vamos, mas precisamos de 1 ou 2 décadas para lá chegar. Agora, não podemos, por exemplo, chegar a uma garrafeira, a melhor garrafeira do mundo, e que tem os melhores vinhos do mundo, e os portugueses são baratinhos, que estão assim naquela coisa de baixo, não é? Como se fosse um supermercado, não é? Tem assim, os produtos de mais baixa qualidade são aqueles que estão em baixo. Então, mas é esse patamar de baixo que nós queremos? É isso que nós temos? É essa qualidade concreta que temos? Não é verdade. Agora, a diferença é, por exemplo, nós temos medo de promover as coisas. O Chile tem uma delegação na China de 14 pessoas para promover, em contínuo, para promover os vinhos chilenos. Certo? Nós temos uma pessoa. Acham que é uma pessoa na China? Aliás, o número 1 nem sequer na China faz sentido. Quer dizer, não se consegue fazer essas coisas. Portanto, nós temos medo de investir naquilo que somos bons. Não tem risco, não é? Porque senão, pensa uma coisa, se nós não tivermos sucesso naquilo que deriva dos nossos fatores de diferenciação, vamos ter sucesso em quê? Tudo mais é mais arriscado. Portanto, acho que temos que saber fazer o caminho e não ter vergonha de fazer esse caminho, mas também não o fazer. Se calhar é preciso fazer mais em conjunto, se calhar é preciso o setor ser mais unido, é preciso a marca coletiva trabalhar-se mais do que apenas o interesse particular. O interesse particular é muito válido e naturalmente que é concorrencial, mas o valor da marca coletiva é maior. E claramente que vender Portugal, antes de tudo, e vender vinho do Porto é mais importante do que eu pegar, se estou a vender Sandman ou Newport ou outra coisa qualquer, ou Poças, como já falámos aqui. Acho que o grande valor está, primeiro, a origem, não é?
origem que não é deslocalizável, não é? O segundo é precisamente a metodologia, é a região demarcada, é a terroir, a forma de fazer. Agora esquecemos de explicar isso às pessoas. Temos que explicar isso ao mundo. Explicamos quando vêm cá e quando vão visitar. Precisamos que o mundo saiba. Dá muito trabalho, mas isso faz-se com persistência, resiliência, coerência e com uma vontade enorme de... Eu sei que é fácil citar o Cristiano Ronaldo, não é? Porque é fácil, mas ele, para ser o melhor do mundo, fez isto tudo, não é? Teve que se inventar, teve que passar de ser franzino a trabalhar o músculo, quando os outros vão descansar, ele vai para a máquina de criogenação para conseguir ter os músculos sempre ativos, etc, etc. E, portanto, é um exemplo, é um português que nasceu sem história, nem cultura, não é? Nem sequer é o nosso vinho que nasceu em berço de ouro, não é? E, portanto, acho que se é possível a um, é possível a todos nesta perspectiva coletiva, não na perspectiva individual, não é? Porque trata-se no caso dele, uma exceção, não é? Mas na perspectiva do nosso coletivo, não é uma exceção. Nós temos isto, é um terreno consolidado, é preciso reconciliar os portugueses não é em particular com o vinho do Porto, é com Portugal, não é? E reconciliar na perspectiva de dizer, não, estes são os nossos ativos. Não os vamos prejudicar. Os portugueses são capazes de dizer mal do vinho do Porto, não é? Dizer, isso eu não tomo, não é? Como dizem mal do Mateus Rosé, que não é vinho, não é? Percebe? Portanto, não têm noção que essa é uma depreciação de um património que também é seu, não é? E, portanto, essa consciência, antes de mais, e fala-se o marketing que é muito sofisticado. Claro que o marketing é muito sofisticado, mas antes de tudo, o marketing é uma forma de querer e uma forma de ser. Não é, as tecnicidades são como o vinho, ou seja, tenho que saber fazer vinho para conseguir fazer vinho de boa qualidade. Mas se eu não tiver a alma, não vou lá ter nenhum vinho especial. Muito bem. Vamos só agora à última pergunta, também para encerrar. O Sr. Albino Jorge tinha levantado a mão a pedir a palavra. Sr. Albino Jorge, por favor. É só que ligue o som, por favor. Não estamos a ouvir. Perfeito. Já estão a ouvir? Perfeito. Tá, muito obrigado. Muito boa tarde ao painel. E queria felicitar o professor Carlos Brito pela ideia e também o próprio Observatório de Vinho do Porto. E, de facto, aquilo que eu ouvi, o Carlos transmitiu, de facto, uma ideia genérica do que é promover aquilo que temos de melhor em Portugal e acrescentar valor, que é aqui que está o grande problema. Mas para isso também é preciso criar, isto é como uma planta, as raízes têm que estar fortes para, de facto, dar depois um bom resultado final, não é? Que é o produto. E o que nós verificamos, por exemplo, no Douro, é que pela sua subdivisão, há lavradores, por exemplo, que têm menos de meio hectare, isto é quase 60% da produção do Douro, não é? E, portanto, daí haver muitos lavradores que eventualmente se podem queixar, não conhecer nada do marketing, etc., mas também não se interessaram em se informar sobre o marketing, não é? Pelo menos aqueles que têm propriedades viáveis, porque 66% da produção está na mão de lavradores com menos de meio hectare e que ainda por cima trabalham para empresas exportadoras, torna-se muito difícil criar aqui uma estrutura da lavoura que venha depois permitir criar esta interligação com os exportadores. Portanto, não há neste momento no Douro uma instituição que consiga agregar os lavradores e criar uma certa dinâmica, porque se nós verificarmos, por exemplo, desde os anos 80, 90 e agora até 2021, os vinhos na lavoura são os mesmos. Os preços dos vinhos são os mesmos. Portanto, não houve uma inflação, ou eu diria que não houve um acompanhamento da inflação em relação aos preços que se vendem no Douro. E este é outro drama por faltar exatamente uma organização forte que possa intercalar. É evidente que há o Instituto de Vinho do Porto, há o Comitê Interprofissional, há toda uma série, mas não há ali
uma junção de esforços para haver equilíbrio nesta situação. Por outro lado, se formos, por exemplo, a 1976, havia no setor cerca de 55 empresas exportadoras de vinho do Porto, com muitas famílias, ferreirinhas, por aí fora. O que é que acontece aqui? É que atualmente 5 grupos detêm 87% das vendas de vinho do Porto. Portanto, o que é que significa? É que no vinho do Porto não é preciso escala. Se for para produzir automóveis, peças para automóveis ou para aviões, há uma necessidade de escala. No vinho do Porto não, porque temos um condicionalismo que é a lei do terço e o benefício. E, portanto, se eu quisesse aumentar a escala dentro do setor de vinho do Porto, automaticamente o que é que eu faria? Aumentava o benefício e, portanto, dava a possibilidade às empresas de venderem mais, desde que tivessem clientes para isso. E, portanto, o que é que acontece aqui? É que quando havia 55 empresas em 1976 ou 77, éramos capazes de ter 150 embaixadores a vender vinho do Porto em grandes garrafeiras, nos restaurantes, etc, etc. Atualmente, com 5 grandes grupos que dominam 87% das vendas de vinho do Porto, nós somos capazes de ter 40 pessoas a vender. E esta falta de embaixadores a nível internacional é, de facto, um drama para o próprio setor. Por outro lado, as empresas que, de facto, se constituíram em grupo, acontece que têm uma dependência muito grande dos supermercados. E os supermercados têm um poder de negociação enorme e as empresas têm que pagar salários. E as empresas têm outro fator importante, é que ainda estão baseadas no passado em termos de custos, da automatização de linhas, etc, etc. Portanto, o que é que se verifica aqui? Que tem que haver uma coordenação, e eu acrescentaria aqui um ponto que eu gosto muito de utilizar. Nós temos uma doença hereditária, que é a doença dos joelhos. Normalmente o que fazemos é em cima do joelho, nós não temos um planeamento a longo prazo. E, portanto, as instituições, o ICEP, o Instituto de Vinho do Porto, estamos a falar só na parte específica de Vinho do Porto, deveria de haver um plano a 5 ou 10 anos e definir, eu sei que a própria Associação dos Exportadores de Vinho do Porto o faz, que é um plano estratégico para fazer a promoção no país A ou no país B ou C. Mas isso, de facto, não está pré-definido entre os interlocutores. E o que acontece é muito mais fácil vender uma cadeia de supermercados, por exemplo, um grupo qualquer de supermercados, 4 milhões de garrafas a 2,20 euros, que é o que normalmente acontece, e depois vem para o mercado a 3 euros e qualquer coisa. Para se vender mais caro, é preciso criar uma estrutura com uma mentalidade, eu diria até um próprio, eu chamo aos vendedores do vinho do Porto, chamo-lhes os embaixadores do vinho do Porto, se calhar até uma própria formação, um certificado que o Instituto de Vinho do Porto devia de passar para dotar essa pessoa que está no mercado nacional ou internacional de um know-how que lhe permite ir exatamente à história, e é a partir da história que nós podemos tirar aí uma oportunidade para acrescentar valor. E, portanto, peço desculpa, a pergunta é para o nosso orador. Eu era mais um comentário do que pergunta. Okay. O vinho do Porto foi o primeiro franchising do mundo. Ainda não existia a palavra franchising. Porquê? Porque a palavra Porto pertence ao Estado português e as firmas que utilizam a palavra Porto pagam um fee. Portanto, isto é um franchising. A questão que se coloca aqui tem que ser as instituições, a Associação dos Exportadores do Vinho do Porto, o Instituto de Vinho do Porto e o ICEP, a definir uma estratégia, no meu entender, de marketing internacional, e que, por exemplo, a Confraria de Vinho do Porto faz, de facto, uma apresentação do vinho do Porto de alto luxo, eu diria que de alto luxo a nível internacional, mas é preciso criar aqui uma estratégia. Mas para criar essa estratégia é preciso também libertar as empresas dos seus custos fixos, que são muito altos e que obrigam, de facto, às vezes a vender para pagar salários, não é? Muito bem. Eu vou então pedir ao nosso orador se quer fazer algum comentário final sobre... Sim, gostava, se me permitisse comentar o comentário. Muito bem. Eu percebo isso tudo, mas não é por aí que vamos. Ou seja, esse é o elencar do problema, não é a solução.
Que é preciso vender para pagar os salários, sabemos. Que vender em bulk é mais fácil do que vender um a um. Nós sabemos isso tudo. Que existem concentração no setor e que são falta de embaixadores, também sabemos. A questão aqui é olhar para o problema de outra forma. Imagine que não vende mesmo imagine a utopia do possível, que é amanhã aumenta-se o preço em 20%. Isto é ridículo, não é? É perfeitamente ridículo. Só que eu acredito que se não se fizer nada que seja aparentemente ridículo, não se vai conseguir fazer. Porque só com problemas, eu vejo isto neste setor e nos outros, só com problemas e problemas que são verdadeiros todos, não é? Que são todos reais, não vamos conseguir desenliar. O AICEP não vai ter capacidade de fazer uma estratégia, os lavradores não vão passar a estar organizados de um dia para o outro, etc, etc, etc. Eu não acredito que seja pela via do baixo dos custos e pela via dos apoios que a coisa vá lá. Se nós tivermos consciência que temos na mão um produto que é de excelente qualidade e se encerrarmos os dentes e formos capazes de aumentar o preço, talvez consigamos. Talvez consigamos. Existe uma probabilidade de não conseguirmos, claro, como é óbvio, mas talvez consigamos. O outro caminho, até agora, não deu certo. 20 anos, pior ainda do que eu pensava. Aquilo que disse o Albino é que os preços se mantêm há 20 anos, portanto, depreciam-se há 20 anos, não é? E, portanto, estão em queda há 20 anos, são os mesmos. Isso é o retrato do país. Portanto, por aí não podemos ir. Não tem caminho. Já experimentámos 20 anos e não deu certo. Temos que experimentar por outro lado. E, portanto, gostava de terminar agradecendo mais uma vez o convite, a pedir que não levem a mal o meu entusiasmo e facilidade com que tento pôr uma coisa que é muito difícil, naturalmente, de fazer. Não faço escondendo os problemas ou fingindo que não sei que eles existem. Faço porque acredito mesmo que temos tanto passado para dar ao futuro e somos quem está cá agora. Ou seja, nós somos os responsáveis pelo nosso caminho agora e mais 10 anos ou 20 anos a não crescer, não vamos estar cá, já não vamos estar cá nós e vamos fazer um mau trabalho. Por isso, este convite para partilhar palavras não são só palavras, são sementes. Para quem já me ouviu sabe que eu digo sementes parecidas há muito tempo, e gostava mesmo que fosse possível transformar as sementes em plantas fortes e, no caso, marcas fortes. Se o Romani Conti tem 1 hectare, se calhar meio hectare chega para fazer a marca mais importante do mundo. Haja capacidade de sonhar. Portanto, boa tarde a todos. Não consigo. Carlos, Vamos fazer aqui vamos um brinde. Estou a fazer um brinde aqui. Ao futuro e à passagem dessas sementes que tu falaste, a árvores, ou se quiser, a videiras fortes. A videiras muito fortes. Fantásticas e que deem um vinho que seja altamente valorizado pelo mercado. E pelo mundo. Pelo mundo. A todos, muitas felicidades. A todos. Obrigado, Carlos. Adeus. Obrigado.